Todos os presentes eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vos convido a se colocarem, sobre os pés para orarmos e, na sequência, abrirem seus materiais no capítulo 8, página 34, o livro do profeta Abacuque. Santo Deus e Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome mais uma vez, por mais uma semana, estarmos juntos para estudarmos a Tua santa, bendita e poderosa palavra. Eu te agradeço pela vida de cada um que aqui já presente se faz. Estou certo de que alguns ainda se encaminham a esta casa para se unirem a nós, a fim de estudar também a Sua santa lei. Abençoe os mesmos de uma forma especial. Nos dê uma aula abençoada, rica e abundante em revelações, aplicações espirituais para a nossa vida. Nos alimente, porque temos fome de Ti e da Tua palavra. Oramos crendo na resposta, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje falaremos do 8º, 9º e o 10º profeta, na sequência dos 13 profetas menores. Então, nosso assunto desta noite serão os profetas Abacuque, Sofonias e, após o intervalo, permitindo Deus, o profeta Ageu. Página 34, Abacuque. Vamos aí às informações preliminares que estão descritas no nosso material. Autor: o nome Abacuque significa abraço, ou significando que ele foi abraçado por Deus e desse modo fortalecido por ele para sua difícil tarefa, ou abraçando outros, dessa maneira encorajando-os nos tempos de crise nacional. A notação musical encontrada no capítulo 3, versículo 19, pode indicar que Abacuque era qualificado para liderar a adoração no templo como um membro da família levítica. O profeta está imbuído de um senso de justiça, o qual não o deixará ignorar a violenta injustiça existente em volta dele. Ele também aprendeu a necessidade de levar as questões mais importantes sobre a vida para aquele que criou e redime a vida. O tema do livro, o livro de Abacuque apresenta o quadro de um homem de Deus, que é o próprio profeta, mas que encontra-se embaraçado. Ele está perplexo, está um pouco confuso com a aparente tolerância de Deus pela iniquidade. Então, Abacuque é um profeta que corajosamente, apesar de ser homem de Deus, é algo que nós precisamos saber, isso é fato, é claro, mas a despeito de ser um homem de Deus, está vivendo um conflito da sua fé. Essas duas verdades, elas não se confrontam, isso acontece. Homens de Deus também enfrentam conflitos de fé. E Abacuque é um homem de Deus, um profeta, um porta-voz do Eterno, mas que está com a sua fé abalada, porque ele não consegue compreender racionalmente a tolerância de Deus para com os pecados da nação. Ele está vendo pecado por todo lado, e ele olha para o céu, e na perspectiva do profeta, Deus não está se importando, Deus não está vendo, não está agindo ou reagindo, não está fazendo nada. E isto traz para o profeta uma certa confusão dentro daquilo que ele entende como o que Deus deveria fazer. Isso acontece com qualquer um. A gente acha que Deus tem que fazer isso e Deus não faz, e a gente, mas por que Deus não fez? A gente fica tentando diminuir Deus ao nosso raciocínio, ao que nós entendemos. 1 mais 1 é igual a 2. Tem que dar 2, não pode dar outro número. Não, mas
Às vezes Deus faz dar uma coisa diferente, não pode, não é assim, está errado. E aí isso traz algum conflito. Abacuque está vivendo esse conflito, e mais do que viver, ele é corajoso em revelar, externar. Tem muita gente que vive o conflito, mas tem medo, tem vergonha, receio de expor seus conflitos, até porque sabemos que vivemos em um mundo estou falando no mundo religioso, no mundo evangélico, de muita imaturidade espiritual, e pessoas às vezes não estão prontas a ouvirem algumas revelações desse quilate, não estão preparadas para a sinceridade. Mas o profeta está sendo sincero, e ele está verbalizando a sua confusão pela tolerância de Deus em relação à iniquidade. O profeta está rodeado por todos os lados da injustiça triunfante e não castigada. A princípio, seu clamor pelo julgamento aparentemente não é ouvido por Deus. Quando finalmente é respondida a sua oração e pronunciado o julgamento, ele fica ainda mais surpreso, porque os agentes do julgamento de Deus, os caldeus, são mais ímpios e mais dignos, portanto, de castigo do que suas vítimas. Abacuque está cheio de dúvidas, mas felizmente ele leva a sua inquietação a Deus, que logo a dissipa, e apresenta uma solução dos seus problemas, resumida na declaração que é o coração do livro: o justo viverá pela sua fé. Aqui está o cerne do livro. Poderíamos até, em certa medida, dizer que é o resumo da proposta da Bíblia para todo servo de Deus. Não podemos viver guiados por vista, mas sempre por fé. Se nos guiarmos pela razão, os conflitos, as confusões, as interrogações se multiplicarão numa velocidade que nós não conseguiremos jamais administrar. Mas se vivermos por fé, tá? E viver por fé não é sinônimo de imbecilidade, não é sinônimo de ser tapado, não. É uma fé que eu digo aqui, é uma confiança verdadeira e plena de que Deus está no controle de tudo, apesar de parecer que não. Parece que não, parece que Deus está alheio, que Deus não está se importando. Mas a fé do justo faz com que ele acredite que até no caos Deus está no controle. Esse caos que está aí, essa confusão, este conflito, esse desentendimento, Deus está agindo nesse negócio aí. Não sei como, mas eu creio que Deus está agindo. Ele não perdeu o controle. Até nessa confusão, em um dado momento, nós vamos entender o agir de Deus, e o nome dele vai ser glorificado em meio a tudo isso. Então, o profeta, ele está confuso, porque ele vê o seu povo praticando injustiça e Deus sem fazer nada. Ele clama a Deus, Deus lhe responde. A resposta de Deus é que Deus vai punir o povo, usando um povo mais ímpio do que aquele povo que será punido. Então o profeta fica mais confuso ainda. Como assim? O Senhor vai punir um povo ímpio usando um povo mais ímpio ainda? Não. Se esse povo aqui é digno de julgamento, aquele lá muito mais. Agora que eu não estou entendendo nada. Aí Deus então diz para ele: calma, o justo viverá da fé. Acredite que eu estou no controle. Sou eu que estou usando os babilônicos, os caldeus, para punir os judeus. Mas vai chegar um tempo que eu vou usar uma outra nação para punir os babilônicos, e uma outra nação para punir a nação que eu vou usar para punir os babilônicos, e uma outra nação para punir a outra nação que eu usei para punir os babilônicos. Eu estou no controle de tudo até o fim da história da humanidade. Eu sou o Senhor, e o justo deve acreditar nisso, viver com essa confiança. Então, o livro, já aqui resumi, de Abacuque, as profecias dele giram em torno dos seus questionamentos e as respostas de Deus. A resposta de Deus gera um outro questionamento, e ele recebe uma outra resposta de Deus. Capítulo 2. Capítulo 3, ele se desarma e ele vai então glorificar a Deus. Ele vai se render à proposta, ou à ordenança, melhor dizendo, divina,
de confiar no Senhor apesar das circunstâncias. Ou seja, completando aqui, isso quer dizer que por mais tenebroso que se apresente o futuro e por mais triunfante que pareça o mal, o justo não deve julgar pelas aparências, mas sim pela palavra de Deus. Embora os ímpios vivam e prosperem nas suas impiedades e os justos sofram, estes últimos devem viver uma vida de fidelidade e confiança. O profeta muito aprendeu com esta lição, porque, embora a sua profecia comece com mistérios, perguntas e dúvidas, termina com certeza e afirmações de fé. Resumiremos o tema da seguinte maneira: o conflito e triunfo final da fé. Então, há um conflito da fé, mas ao final, triunfo da fé. A fé prevalece. E o profeta vai poetizar justamente o triunfo da fé. Bom, deixa eu já, antes de voltar aqui ao nosso material, fazer algumas considerações, como, por exemplo, o original do nome do profeta, aí, ó. Se a gente fosse ler literalmente da forma que a língua portuguesa demanda, né? Xabacuque. Meu Deus, olha aí, ó. Mistério profundo. Xabacuque. Tem uns que ficam só no chá. Na verdade é Quirabacuque. Esse aqui tem um som quase que mudo aí. Abacuque, a gente já viu, abraço, ou abraçado, ou ainda aquele que abraça. Tema central acabamos de falar, indubitavelmente o mais profundo e especial tema encontrado dentro de toda a Bíblia, está aqui: o justo viverá da fé, ou pela fé, por intermédio da fé. Contexto histórico, para situarmos Abacuque dentro do período dos profetas, quer maiores, quer menores, ou seja, dentro da história do povo de Israel, ele foi contemporâneo de Naum e do profeta que veremos já na sequência, Sofonias, e do profeta maior, Jeremias, uma vez que profetizou durante os reinados de Josias e de Jeoaquim. O ano 600 é o tempo que melhor se adequa à escrita de Abacuque, época da monarquia do péssimo rei Jeoaquim, antepenúltimo monarca do reino de Judá e um dos piores e mais indignos homens que assentaram-se no trono que um dia pertenceu a Davi e que brevemente será ocupado por todo o milênio pelo seu principal descendente, humanamente falando, o Senhor Jesus. Jeoaquim foi um dos piores, um homem muito ímpio, iníquo, dos maiores perseguidores do profeta Jeremias, Jeoaquim. E é nesse tempo que Abacuque também exerce o seu ministério. Bom, eu já vou começar a pontuar aqui os capítulos, mas o livro está, olha aqui, basicamente dividido em duas partes. O capítulo 1 e 2 são os conflitos do profeta. O capítulo 1, o seu conflito, eu já disse aqui, mas repito, gira em torno da impiedade não julgada e não punida dos judeus. Deus lhe responde dizendo que vai punir os judeus, usando os babilônios. Aí o capítulo 2, então, é uma segunda expressão de conflito do profeta, que não entende como Deus pode usar um povo mais ímpio que os judeus para punir os judeus. Deus então responde pela segunda vez, dizendo que vai chegar o tempo também da punição dos babilônios. O terceiro capítulo é uma expressão, como eu coloquei aqui, a segunda parte do livro, que é o capítulo 3, que é o triunfo da fé. É a expressão do profeta, a externalização da sua confiança em Deus. Ele não está entendendo muita coisa, mas decide confiar, e então ele enaltece ao Senhor num tom de louvor. Tá? O tom do capítulo 3, ele é mais um cântico, um louvor de adoração, vamos dizer assim, já poderíamos até tematizar o hino com esse nome, que aqui está, o triunfo da fé, do que propriamente uma mensagem profética. É um louvor.
Vamos lá então, olha aí, eu não vou seguir pelo material, isso aí você poderá consultar depois. Eu vou fazer, como nosso costume, uma análise exegética de alguns dos principais versículos desses 2 primeiros capítulos, para entendermos melhor a parte 1, que é o conflito da fé, e depois a gente faz uma análise também dos principais versículos do capítulo 3, que corresponde à parte 2 do livro, que é o triunfo da fé. 1:1, peso. A gente falou sobre isso semana passada, quando estudamos Naum. Peso que viu o profeta Abacuque. Peso do hebraico maçã, significa sentença pesada. Falei sobre isso semana passada. Trata-se de uma fala profética de caráter ameaçador e intimidatório. A palavra aparece 27 vezes apenas em contextos proféticos, com as exceções de Provérbios 30:1 e 31:1. Então, peso é uma sentença, é uma profecia pesada, juízo, julgamento. Peso que viu o profeta Abacuque. Vamos ver esse daí. Versículo 2 e 3, temos a queixa de Abacuque. Ele vai a Deus para se queixar, e a gente já sabe do que. Mas vamos ler agora. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Isso é um discurso de alguém que acredita que Deus não está vendo, né? Senhor, até quando? Violência, brigas, conflito. Até quando eu vou ter que ficar vendo isso? O Senhor não está vendo, não? O Senhor não vai agir? Não vai fazer nada? Então, aqui está a queixa do profeta. A gente observa com isso que há no profeta um senso de justiça muito elevado. Muito elevado. Não é qualquer um que vai entrar na brecha pedindo a Deus para entrar com justiça se a vida dele não estiver em dia. Porque senão ele pode sofrer junto aí. Se ele não estiver em dia com Deus, para chegar para Deus: Senhor, você não está vendo os pecados não? Eu estou o seu. Deixa para lá. Depois a gente fala sobre isso. A pessoa tem que estar com a vida, claro, não estou dizendo que ele não tinha pecado, que não, lógico que não é isso, mas infere-se por essa expressão que ele tem um senso de justiça muito apurado, que ele está em dia com Deus. Por certo, como eu já falei aqui no começo, sobre a autoria, quando nós tratamos da pessoa de Abacuque, muito provavelmente ele era um levita, até porque o capítulo 3, ele o escreve em forma de canto, dando aí a entender, facilmente podemos acreditar, que ele era um levita que oficiava justamente nessa área da adoração no templo. Então era uma pessoa, um profeta, que também era levita, que também era adorador, sensível ao coração de Deus, e que não tolerava qualquer tipo de atitude que viesse a ofender a santidade de Deus. Isso é uma das características, a gente já tratou também no começo, característica dos profetas, sensibilidade com o coração de Deus, mesmo. Então parece, aliás eu afirmaria, que está claro que ele tem essa sensibilidade e quer ver a justiça operar, porque ele não tolera o nome de Deus sendo blasfemado daquela maneira, não no mundo, mas no meio do povo de Deus, os judeus. Essa a queixa de Abacuque. Versículo 4. Por isso ele continua, na verdade, a sua queixa: ninguém obedece à lei, a justiça nunca vence, os maus levam vantagem sobre os bons, a justiça é torcida. Ele está questionando a Deus. Você não está vendo nada disso? Esses versículos, os quais têm forma de lamentação, expõem a queixa do profeta ao ver a tolerância do Senhor para com os injustos. Abacuque recusa-se a aceitar
que o povo caldeu, o opressor de Judá, seja instrumento da ira de Deus. A gente já vai ver isso aqui quando dá a resposta do Senhor. Olha a resposta de Deus ao profeta. O Senhor diz ao seu povo, 2 pontos: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Deus está dizendo, eu estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror, e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Olha aí, a resposta de Deus para o profeta. Eu já estou acusando, atiçando os caldeus, aquele povo tenebroso, assustador, que invade as terras, destrói. Você está me perguntando até quando eu não vou punir os judeus? Eu já estou atiçando, daqui a pouquinho eles estão entrando na terra para punir e para julgar os pecados dos judeus. Então Deus respondeu a Abacuque e garantiu-lhe que, ainda que seu servo não pudesse ver, o Senhor estava operando em meio às nações. Deus deu a Abacuque uma revelação e não uma explicação, pois aquilo que precisamos nos momentos de dúvida é de uma nova visão de Deus. Deus não deve explicação a ninguém. Isso aqui está claro, deve sempre ficar claro. Deus não deve explicação. Por bondade, misericórdia, até pela comunhão e intimidade que ele tinha com Abacuque, Deus resolveu lhe dar uma revelação daquilo que ele estava fazendo. O profeta está aqui. Hoje é 25, né? 25 de julho de 2018. O profeta está aqui. Perguntou por que Deus não está fazendo nada aqui, não está operando aqui, não está agindo aqui. Mas Deus já marcou lá em 30 de dezembro de 2019 a solução desse problema que já está lá. Eu falei, não, mas eu já resolvi, esse negócio já está resolvido. Já está resolvido. Já preparei os caldeus, já marquei a data, eles vão entrar, eles vão derrubar os muros, eles vão queimar. Você está falando um problema aqui, mas eu já resolvi isso aí. Já está resolvido. Só estou te dando a revelação para você ver aquilo que eu já estou vendo. Você está vendo o problema, a solução já está pronta. Deus está agindo de lá para cá e o profeta não consegue ver. Então Deus revela. Só que aí, como a gente disse, a gente vai ver daqui a pouquinho, a revelação de Deus produziu um novo conflito. Próprio Senhor e não Babilônia, quem suscita o flagelo. Esses pagãos são apenas um instrumento da sua justiça no território de Judá por algum tempo, instrumento temporário da justiça divina. Então Deus já começa a antecipar para o profeta a forma como os babilônios agirão para punir o seu povo. Deus havia advertido o seu povo repetidamente, sem que esse desse ouvido. Vários profetas haviam proclamado a palavra só para serem rejeitados. Deus havia enviado calamidades naturais, secas, pragas, bem como diversas derrotas militares, mas o povo não se abalou. Em vez de se arrependerem, as pessoas endureceram seu coração ainda mais e buscaram a ajuda de Deus e das nações ao seu redor. Haviam tentado a longanimidade de Deus tempo suficiente e era chegada a hora de Deus agir. Abacuque ele não está entendendo a extensão da longanimidade de Deus. Porque está tolerando por tanto tempo, isso é longanimidade, tanto tempo, mas a longanimidade de Deus tem limite. Uma hora ela dá um passo atrás e a justiça de Deus dá um passo à frente. Este povo aqui esticou ao limite a longanimidade de Deus. Só que o limite não era nos dias de Abacuque. O limite da longanimidade é um pouquinho mais na frente, na invasão dos caldeus. E Deus já está dizendo, aqui na frente encerra a minha longanimidade e a justiça acontecerá. Pode ficar tranquilo que eu estou trabalhando, você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Isso é uma mensagem, Abacuque é uma mensagem de fé, de confiança, em meio àquilo que nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber. A gente só vê, aqui parafraseando, como Abacuque, violência, maldade, injustiça, tudo de errado. Deus já viu a solução desse problema, o juízo.
cativeiro, restauração lá na frente. A gente precisa, como eu escrevi aqui atrás, em tempos de angústia e de crise da nossa fé, não precisamos de explicação, precisamos de uma revelação. Que Deus se revele, que Deus nos mostre os bastidores, aquilo que Ele está fazendo, para que os nossos conflitos se minimizem e a nossa fé seja com isso maximizada, né? E aí a gente então tem a possibilidade de triunfar pela fé. Abacuque então vai para a segunda queixa. Aqui de antemão já sabemos, mas trago aqui a referência bíblica para contextualizar. Versículo 12: Tu sempre exististe, ó Senhor, ó meu santo Deus, Tu és imortal, Tu és o nosso protetor, ó Senhor, Tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? A gente já falou diversas vezes sobre esse conflito. Por que Deus usa o ímpio para castigar o justo? Por que Deus usa o patrão ímpio, o esposo ímpio? Sei lá quem ímpio, não vou dizer mais quem. O ímpio para castigar o justo. Não, mas está errado. A gente olhando, mas não está errado. Não pode acontecer, não, Deus, mas é assim que eu trabalho. Eu estou usando o ímpio para castigar o justo. Mas vai chegar o dia que eu vou julgar o ímpio. Mas usando o ímpio para castigar o justo, Deus traz o justo de volta para o caminho do Senhor. Vai chegar o dia da diferença. Daí a semana que vem Malaquias vai falar sobre isso. Outra vez verão a diferença naquele dia, o dia da separação do joio do trigo, de quem é e quem não é. Mas enquanto isso, dentro da seara, de vez em quando Deus usa o joio para castigar o trigo ficar mais crente. Deus tem coisa com o trigo, com o justo, e vai usando o ímpio. Ele estava fazendo isso, e Abacuque não está compreendendo como pode. O Senhor deu santos ao ímpio. O Senhor que é puro de olhos contemplar isso, né? Como pode? Pode, faço também. Usa as calamidades, usa as forças da natureza, uso os minúsculos animais, uso as forças cósmicas do universo, uso jumenta, uso. Meus propósitos se cumprem e eu vou fazendo da maneira. Ele é soberano sobre tudo, até sobre o ímpio. Irmão, a gente fica assim admirado. Isso não cabe na nossa caixinha, no nosso quadradinho não cabe. De vez em quando Deus usa o diabo. O diabo está se achando, estou pegando o crente. Isso, vai, porque Deus permite. Vai. Você está só nele aí, e ele está orando, ele está aí. Está quase no ponto que eu quero. Vai lá, pega mais ele. Vai mais. Ele está quase no ponto que eu quero. O diabo está lá no lombo do crente. O crente, ai. Pronto, agora ele chegou no ponto que eu quero. Agora chega de Satanás. Sai para lá, já te usei o suficiente. Isso mesmo. Eu achando que eu estava abafando, não, era eu que estava. Deus usa. É soberania. Não cabe na gente. Não, mas como assim? Mas deu o diabo. Não, o diabo não. Deus quer provar Jó, vai lá, te dou permissão. Deixou o diabo fazer. É a soberania. Então Deus está usando aqui os caldeus e o profeta não está entendendo. Esta nova lamentação do profeta retoma a primeira, já que o triunfo dos caldeus tem como causa última a vontade soberana e absoluta do Senhor de Judá. É ao Senhor que se deve interrogar. Como pode ele, justo e santo, guardião do direito, tratar assim as nações e o povo eleito? Será que o eterno e supremo Criador e Redentor, o único Deus absoluto, justo e fiel, vai permitir ao ímpio engolir o justo? Será? A resposta divina encontra-se no capítulo 2, onde encontramos o segundo oráculo divino. Uma palavra bonita, né? Os pregadores gostam de falar. Esta noite vos entregarei os oráculos do Eterno. Aleluia! Os oráculos do Eterno. Esse aí
Oráculo. O que é um oráculo? Um oráculo, do latim oráculo, que é uma resposta de Deus a quem o consulta. Isso é um oráculo, é uma resposta de Deus a quem está com interrogação. Então, quando a pessoa está trazendo os oráculos do Eterno, está trazendo respostas de Deus para as interrogações da igreja. Aí que maravilha, hein? Eita glória! Palavra, sentença, decisão inspirada, infalível, ou que tem autoridade divina. Isso é um oráculo, é uma resposta, é uma revelação do céu. Então, capítulo 2 é o segundo oráculo de Deus para o profeta. Segunda revelação, segunda resposta, segundo oráculo: o justo viverá da fé. Capítulo 2, versículo 1: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Isso aqui é Abacuque falando. Vou ficar na minha guarda, vou ficar na minha torre de vigia, vou ficar na minha posição, vou aguardar o que Deus vai falar e o que eu devo respondê-lo quando por ele for arguido. Ou seja, o profeta mantém-se alerta. A torre de vigia, isso aqui é uma expressão figurada, ele não era um sentinela, isso aqui é espiritual. Na minha torre de vigia, na minha posição diante de Deus para aguardar o oráculo, para esperar a resposta. Então, diz o profeta no versículo 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eu já vi pessoas falar sobre isso aqui, dizer que Deus inventou o outdoor, né? Escreve bem grande, assim, para quem está passando correndo, ou se fosse de carro, poder ver lá, ó, isso é um outdoor. Escreve bem grande a visão, de forma legível, para que até quem está passando correndo possa ler e entender. Versículo 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, dentro da ótica humana, espera-o, porque certamente virá. Na ótica divina, não tardará. Tem aquela conversa de Deus tarda, mas para nós humanos, que somos ansiosos, desesperados, não tem esse negócio de tardar, é o tempo certo, não tardará, é o tempo determinado. Mas às vezes o homem está demorando, está tardando. Espera, não vai tardar, é o tempo determinado. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, falando dos caldeus. A alma fica inchada, o ego inflado, está achando que são eles, que estão com tudo. Mas, do outro lado, o justo, pela sua fé, viverá. A palavra hebraica traduzida por fé inclui ao mesmo tempo as ideias de lealdade e firme confiança. Os justos, ou aos justos, é prometida a vida pela sua inquebrantável fidelidade à palavra e à vontade de Deus. Os orgulhosos, ao contrário, são objeto de sua expressa condenação por parte do Senhor. O justo viverá da fé. Isso aqui é a palavra-chave, o tema-chave do livro. É o triunfo da fé sobre os conflitos da fé. Os conflitos da fé e o triunfo da fé. Aqui está a chave: viver da fé, acreditar, confiar em meio àquilo que não se entende, ao que não se compreende, aos conflitos. Ser crentes justos era exatamente o que os judeus não conseguiam refletir diante do Senhor. Quando o crente é justo, não importam circunstâncias, momentos, etc. Ele sempre estará na dimensão da vida com Deus. Davi jamais disse: nunca vi desamparado o crente, e sim, nunca vi desamparado o justo. Porque tem muita gente que na hora da luta, ele arroga para si o título de justo. Não, mas eu sou justo. Não, você é crente. Às vezes não é justo. Aqui é o justo. O negócio de Deus aqui é com os justos. Tem gente que está em falta aí na balança na questão justiça.
Do versículo 5 ao 20: conquanto Jeová usasse os caldeus como um flagelo sobre o seu povo, os caldeus também não ficarão impunes. Vai chegar o momento, se tardar, espera, escreve a visão, coloque em tábuas legíveis, o tempo vai se cumprir, eu vou puni-los também. Deus seria para os perversos babilônios um juiz que, a seu tempo, os castigaria por seus pecados e lhes daria o que mereciam. Em seu cântico de escárnio, Deus pronuncia ais sobre 5 pecados diferentes, todos eles comuns no mundo de hoje. Deus está explicando aqui ao profeta, no capítulo 2, que ele vai punir os babilônicos no tempo certo. E aí, dentro dessa revelação, né, vamos substituir explicação por revelação. Dentro dessa revelação que Deus está dando ao profeta, Deus vai enumerar alguns pecados dos babilônicos que Deus conhece e que por isso serão motivo do julgamento no tempo oportuno. E vamos ver aqui esses julgamentos, essas injustiças dos babilônicos, elas serão aqui pronunciadas em forma de ais. Primeiro, ambição egoísta. Deus está contra a atitude de ambição egoísta dos babilônios. Ai daquele, está falando dos babilônios, que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Multiplica o que não é seu. Quando você tem dentro da sua casa várias coisas que não lhe pertencem, ou é fruto de roubo, ou é fruto de furto. Nessa época aqui, Deus está falando dos despojos de batalha. O que é isso? Babilônicos lutam contra os judeus, vencendo os judeus, leva os despojos da guerra, a riqueza dos judeus, e vai se enchendo do que não é dele, é do outro. A gente vai ver até que o julgamento final caiu sobre os babilônicos, lá no capítulo 5 de Daniel, na noite em que Belsazar fez o quê? Resolveu beber aonde? No cálice que era consagrado ao Senhor, e ele foi lá e pegou o que não pertencia a ele, mas a Deus, e foi se embebedar naquela noite licenciosa, etc. E aí o juízo de Deus final, o martelo foi batido ali. Então, o primeiro ai é contra esses que amontoam riquezas, mas com coisas que não lhe pertencem, e daquele que se carrega a si mesmo de dívidas, a ambição egoísta, desmedida. Isso aqui é alvo do julgamento divino. Segundo, ganância, correlato do primeiro, não é? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Ajunta em sua casa bens mal adquiridos, adquiridos de forma aí duvidosa, etc. Mais uma vez, para atender a sua ganância, passa por cima da justiça, do que é direito, do que é correto, do que é íntegro, para poder adquirir e acumular a ganância. Ai daquele. Terceiro, exploração do povo. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. O contexto aqui, eu li apenas o 12, mas os demais, o 13 e o 14, você vai perceber que Deus está falando daquele que explora o outro para fazer a cidade crescer, ser edificada. É exploração. Os babilônicos faziam isso. Levavam escravos para trabalharem, transformou a Babilônia, os jardins suspensos, numa das 7 maravilhas do mundo antigo. Os escravos trabalhavam à beira do rio Quebar e por aí vai. A cidade era edificada com sangue alheio. O outro morria de trabalhar. É sistema de escravidão, exploração do povo. O juízo virá por conta dessa atitude. Em quarto lugar, embriaguez e violência. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Olha que ponto da maldade. Embriagar o outro até para descobrir
a nudez. Está falando das atitudes ainda dos babilônicos, que seria alvo da punição. E a última, pelo menos aqui nessa série, revelada em Abacuque: ai daquele que diz ao pau, madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Isso é idolatria. Fica lá diante do pau, da pedra, do gesso, seja lá do que for, querendo ser guiado por ele, ensinado, orientado, tem a sua devoção direcionada. A idolatria dos caldeus seria também o motivo da punição que brevemente viria sobre eles. Aí temos o último capítulo, fechando o livro de Abacuque. Depois dessas revelações, da punição sobre os judeus usando os babilônicos, da punição sobre os babilônicos e a revelação de Deus de cada um desses 5 pecados dos babilônicos que ensejavam então um julgamento divino, o profeta finalmente vai prorromper, vamos dizer assim, a adoração. A fé vai vencer a dúvida, a confiança em Deus vai suplantar as incertezas em meio ao caos. E aí temos a célebre e elevada oração de Abacuque, tema de mensagens, de congressos, congresso de avivamento, etc, etc. Oração do profeta Abacuque, sob que forma? Sob a forma de canto. Está escrito lá, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Deveríamos ler esse capítulo aqui cantando, um instrumento musical aí, sei lá, uma harpa. Não sei se Abacuque cantou isso aqui com guitarra elétrica na época, mas ele foi forma de canto. Ouvi, Senhor. Não vou cantar aqui não, porque começar a pedir para eu gravar CD, aquela tribulação toda. Então vou só ler mesmo. Destaque aqui, ó. Ouvi, Senhor, a tua palavra. A audição da palavra produziu o que em Abacuque? Temor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Ponto e vírgula. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, quero destacar, a gente vai falar já do ouvir, do temi e do aviva ao Senhor a tua obra. Antes, porém, vamos agora, depois eu vou colocar esse texto aqui, eu inverti, numa outra tradução. Ouvi, Abacuque conhecia as histórias dos atos passados de Deus, conforme celebrados em músicas e nas festas de Israel. Dentre esses feitos poderosos estavam o êxodo do Egito, os milagres do Mar Vermelho, a conquista da terra. Aqui a palavra significa a mensagem dos maiores feitos de Deus. Ouvi a tua palavra, ele está dizendo, eu conheço pela tua palavra os teus grandes feitos. E aí o que isso produziu nele? Temor. Enquanto meditava sobre a obra de Deus em meio aos humanos, Abacuque teve uma sensação da grandeza do Senhor que o enchia de reverência. Ele não teve medo, temor é diferente, é reconhecimento da grandeza e uma postura diferente, reverente, não é diferente, talvez diferente, mas reverente, diante do eterno. Temor, reconhecimento da grandeza e reverência diante do eterno. Ele ouviu a palavra, foi trazido à memória aquilo que ele já leu, que ele conhecia, os feitos de Deus. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma oração. A oração traz no seu bojo um pedido de avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ou seja, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Esta frase refere-se de forma especial aos atos realizados pelo Senhor quando os hebreus saíram do Egito. O que é avivar? Trazer a vida de volta, ressuscitar o que estava morto, trazer de novo então a existência algo que deixou de existir, vida, especialmente vida. Ele
ouviu a palavra, ele temeu e ele está pedindo para Deus avivar aquilo que ele ouviu, para Deus, trazer de volta. O hino que nós temos cantado muito recentemente, faz de novo, faz de novo. Lembra muito a oração de Billy Graham, quando visitando a casa de John Wesley, orando no mesmo lugar que John Wesley orava, e aí ele relembrando do que Deus fez quando, pelo ministério de John Wesley e Billy Graham orando, faz de novo, Senhor, através de mim o que o Senhor fez na vida do teu servo do passado, John Wesley, Deus cumprindo a oração de Billy Graham, fazendo de novo. É mais ou menos isso, o Abacuque está pedindo para Deus fazer de novo aquilo que um dia havia feito, que está registrado na palavra. Aí é que eu trago então este versículo na tradução da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos. Mesmo que esteja irados, tem compaixão de nós. O clamor por avivamento é um pedido para que Deus volte a fazer o que fazia. Traga vida. Aquilo que morreu, a fé, a intimidade, a comunhão, a alegria que foi perdida, aviva, traz de novo, faz novamente, renova o seu povo. É a oração do profeta. Aí ele prossegue, ainda no capítulo 3, claro, do versículo 17 ao 15, ele vai falar sobre os fenômenos que acompanham a manifestação e a vitória do Senhor, são semelhantes aos que ocorreram na época do Êxodo. Ele vai dizer, ouvi a tua palavra e temi, e ele vai começar a falar de coisas que Deus fez na época do Êxodo, fazendo o profeta exclamar da seguinte maneira: quando ouvi tudo isso, lá no 16, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo, perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Falando agora dos babilônios. Isso aqui é muito lindo, porque em meio aos conflitos, às incertezas, às decepções, que na verdade são fruto das frustrações do profeta, e as suas frustrações são resultado de que ele colocou as expectativas na coisa errada. Ele tinha expectativa que Deus fizesse uma coisa, Deus estava fazendo outra. Isso o deixou frustrado, o decepcionou, produziu nele um conflito. Não estou entendendo, não, porque ele não estava em sintonia, alinhado com a forma como Deus estava operando. Quando Deus revelou, ele se aquietou. Quando ele se aquietou, ele foi, aqui parafrasear, ele foi para a Bíblia. Quando ele vai para a Bíblia, ele começa a ler os atos de Deus. Mas Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus abriu o mar, Deus venceu os grandes inimigos, derrotou gigantes, expulsou os povos da terra, mandou maná, fez isso, fez aquilo. Ele vai falando. Quando ele entende a grandeza pela palavra, pela revelação, ouvi a tua palavra, quando ele entende, ele se acalma, ele se aquieta, e ele diz aqui, perdi as forças, não pude ficar de pé, portanto, agora eu vou esperar tranquilo. Deus está no controle. Esse Deus é grande, esse Deus é extraordinário, esse Deus opera no sobrenatural, de onde você acha que não tem como, que não pode. Você está diante do mar, acredita que não tem saída, o mar se abre. Você está no deserto, acha que vai morrer de fome, cai maná do céu. Não, esse Deus, eu vou aguardar nele. Então, ele vai concluir a sua canção com as expressões conhecidas. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, ainda que o cenário fique pior do que está, ainda que a gente chegue aqui nesta situação caótica, não há fruto na figueira, não vai haver figo, não vai haver figueira, não vai haver fruto da videira, ou seja, não vai haver o vinho, não vai haver alegria,
não vai ter o produto da oliveira, o azeite, a unção, os campos não produzam mantimento, vai haver escassez de mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, as ovelhas, a lã, a veste, a roupa, acabe, nos currais não haja vaca, não tem leite, não tem nada, caos, não tem azeite, não tem vinho, não tem roupa, não tem comida, não tem leite para beber. E aí, profeta, agora como é que você vai agir? A decisão dele diante do caos: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele termina respondendo o que ele estava na dúvida no começo. No começo, ele olhava para a situação e ficava questionando a Deus. No final, ele diz: eu não vou mais olhar para a situação, pode piorar. Pode acabar a comida, pode acabar o que beber, pode acabar o que vestir, pode acabar a unção, pode acabar óleo, pode acabar o vinho, pode acabar tudo. Eu estou olhando agora para Deus. O triunfo da fé sobre os conflitos da fé. Qual é o segredo? O profeta está nos ensinando. O justo vive da fé. Ele não olha para a circunstância, ele olha para Deus. Ele não fica olhando dizendo, não vai ter jeito. Não, Deus pode. Deus pode. Eu não sei como, mas Ele pode. Eu não vejo nenhuma saída, mas eu não estou olhando para a circunstância, eu estou olhando para Deus. E ao olhar para Deus, ler a sua palavra, conhecer quem Ele é, ao invés de eu ficar aflito e desesperado, eu me alegro. Não nas circunstâncias, mas no Deus que está sob o controle de todas as coisas. É um livro extraordinário, né? Pequeno, 3 capítulos, mas com uma mensagem que daria para salvar o mundo inteiro. As circunstâncias eram as piores possíveis, Judá no fundo do abismo, Babilônia inevitavelmente irá invadir a terra. O profeta, indiferente aos fatos nada agradável, declara: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Exultar nos originais é jubilar-se com alvoroço, confiar quando as circunstâncias são adversas. Concluindo, Abacuque aprendeu a lição da fé. Sejam quais forem as circunstâncias dele ou de seu povo, por mais tenebroso e sem esperanças que seja o futuro, o justo precisa se alegrar no Senhor e seguir confiando no Eterno. Amém? Vamos para o segundo profeta de hoje. Temos aí mais uns 30 minutos para falar agora de Sofonias. E aí, após o intervalo, falaremos do Ageu. Sofonias, mais um livro profético aí, com 3 capítulos apenas. Conteúdo, portanto, escriturístico pequeno, mas mensagem grande. Porém, a mensagem de Sofonias, a gente já vai ver, ela é muito semelhante à de profetas como Jeremias, que era contemporâneo. A gente vai ver isso aqui agora. Vamos aí, página 38, autor, Sofonias, significado do nome: o Senhor escondeu, foi um profeta para Judá. Ele se identificou melhor do que qualquer outro dos profetas menores, remontando sua linhagem 4 gerações até Ezequias, um bom rei que levou o povo de volta a Deus durante o tempo do profeta Isaías. O rei Josias, cuja reforma trouxe um período de renovação em Jerusalém, não foi somente um contemporâneo de Sofonias, mas também um parente distante. Desse modo, os homens podiam ter sido amigos e igualmente zelosos pela volta da genuína adoração a Deus. A intimidade de emoção, bem como a familiaridade de lugar, quando Sofonias escreve a respeito de Jerusalém, indicam que ele havia crescido lá e estava profundamente perturbado pela profecia da destruição da cidade. De acordo com o arranjo das escrituras hebraicas, Sofonias foi o último dos profetas a escrever antes do cativeiro. Sua profecia, portanto, foi como que uma canção do cisne do Reino do Sul, que era Judá. O tema: a repetição frequente da frase "o dia do Senhor" sugere imediatamente que Sofonias tinha uma mensagem de julgamento.
mas como acontecia com quase todos os demais profetas, tinha também uma mensagem de restauração. Vejam as condições descritas: os homens vivendo no luxo, negando a intervenção divina, a cidade que não obedeceu à sua voz, não aceitaram a correção, não confiou no Senhor e não se aproximou de Deus, os regentes, príncipes, juízes, profetas e sacerdotes, todos corrompidos. A situação toda pode ser expressa numa palavra: caos. Resumiremos assim o tema: a noite do juízo sobre Israel e sobre as nações, seguida da manhã da restauração do primeiro e da conversão das últimas. Temos aí o conteúdo. O livro está dividido em 3 partes. O capítulo 1, temos um aviso de juízo. O capítulo 2 até o versículo 7 do 3, um chamado ao arrependimento. Finalmente, versículos 8 ao 20, como de praxe, todo profeta, uma mensagem de restauração futura. Vamos lá. Está aqui o nome do profeta: Tsefaniá, Sofonias, ou o Senhor tem guardado, escondido, protegido. Então é um escondido do Senhor. Sofonias. Tema central, como acabamos de dizer, o livro, além de mostrar-nos a noite escura de juízo divino contra o reino de Judá e as nações, revela-nos também o raiar de um novo dia, um novo tempo de paz e glória para todo o povo de Abraão, ou seja, o milênio, o qual será extensivo a todos os moradores do planeta Terra, resultado único do amor de Deus no milênio. Então, o tema que melhor se adequa ao livro de Sofonias é o dia da ira do Deus amoroso. A gente vai ver a primeira parte: ira, juízo, condenação, Judá, nações, e depois uma palavra de restauração futura, apontando para o milênio. Isso aqui é quase que uma sistematização de todos os profetas. Basicamente, juízo, restauração, juízo, restauração, juízo, restauração. Contexto histórico, como já dissemos, a data da pregação, uma vez que Sofonias profetizou nos dias do rei Josias, e segundo o capítulo 2, versículo 3, o império assírio ainda estava atuante. Este, por sua vez, caiu no ano 612, então podemos aí mais ou menos fazer uma linha. O reinado de Josias está aqui ainda não havia ocorrido a queda da Assíria, então o profeta está mais próximo do fim do período do reinado de Josias, entre 612 e 640. Para acrescentar e tentar reduzir o intervalo profético de Josias, podemos levar em conta os ataques de Josias aos costumes estranhos em Judá, cultos pagãos, além de suas severas repreensões aos príncipes da nação. Certamente faz com que tenhamos uma linha mais reduzida de intervalo, que nos mostra que Josias pregou antes da reforma religiosa implantada por Josias, que aconteceu nos 10 últimos anos do reinado deste. Quando que eles encontram o livro da lei, a profetisa Ulda é chamada, está lá no final do segundo livro dos reis e também das crônicas. Então nós temos aí Josias profetizando aproximadamente próximo do ano 630 a.C., já chegando perto da invasão babilônica, que aconteceu aí pouco mais de 20 anos depois. Capítulo 1, aviso de juízo. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. Isso aqui é raro, só aqui que a gente vê. É uma puxada na árvore genealógica, na apresentação do profeta. Apenas Sofonias faz esta apresentação até a 4ª geração. O único livro profético, genealogia, remonta a 4 gerações. Por que isso? Talvez para que saibamos que Sofonias tinha
uma linhagem real, como se costuma dizer, sangue azul, porque ele disse que era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. Então ele é da tribo de Judá, ele vem dessa linhagem aí de Ezequias. Por certo não, evidentemente era parente, sei lá, em terceiro, quarto grau, mas do rei Josias, porque ambos vêm do mesmo tronco, que é o rei Ezequias, tribo de Judá. Versículo 2, o que é que Deus disse para Sofonias? Deus disse o seguinte: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Olha que mensagem, hein? Assim diz o Senhor: inteiramente consumirei somente tudo. Eu não vou destruir muita coisa não, só tudo. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor. Agora ele já foi lá para um outro período no cronograma escatológico. O dia do Senhor é bem lá na frente, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. A gente já leu esse texto aqui quando estudando escatologia. Isso aqui fala da batalha do Armagedon, dentro do período da grande tribulação. Santificação dos convidados são as aves de rapinas que vão se alimentar das carnes dos reis, seus exércitos, que tentarão batalhar contra o Senhor Jesus, que estará vindo no final da grande tribulação. Bom, só para lembrar aqui, rapidinho, esses versos referem-se poeticamente ao dia do Senhor, que é o tema central do livro de Sofonias. Neste dia aqui descrito como um grande sacrifício, Deus julgará toda a terra de Judá. Está lá na frente, no final da grande tribulação. Há de ser que, naquele tempo, no final da grande tribulação, então, tratamento de Deus com o seu povo, uma mensagem de juízo para o tempo do fim. Esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão sobre as suas fezes. Você pode ler na sua Bíblia que está desse jeito aí, Isso aqui não é nenhuma outra tradução não, é a mais comum e a mais usual. Revista corrigida. Sentados sobre suas fezes. Mensagem para você pregar domingo agora. Hoje eu quero pregar sobre homens sentados sobre as fezes. Está na Bíblia. Agora a gente precisa entender qual o significado dessa expressão. No primeiro momento produz até uma sombra assim. Bom, sentado sobre as fezes, já coloquei aqui, vida cotidiana comprometida com a imundície moral, religiosa. Já sentou na imundície, está assentado sobre ela. A vida moral, espiritual, religiosa. Então Deus está dizendo: castigarei os homens que já se acomodaram na imundície, no pecado. Da onde são esses homens aqui que Deus vai castigar? Que está assentado no pecado. Jerusalém. Naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas. Vou vir olhando com lanternas e vou pegar estes. Ok. Eles estão nessa condição, completando. Dizem no seu coração. Ele não fala com a boca, mas aqui dentro, e o Senhor ouve: o Senhor não faz bem, nem faz mal. O Senhor não faz nada. Deus não faz nada. Ele está sentado na imundície, acomodou no pecado, e no coração ele diz assim: Deus não vai fazer nada. Um prega, cuidado, olha aí, não faz nada. Já estou sentado na imundície, já tem 1 ano, 2, 3, 4, 5, não vai fazer nada. Aí Deus diz aqui, castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, vida cotidiana comprometida com a imundície moral e religiosa, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal, não faz nada. Reprova-se novamente a atitude dos céticos, que não negam a existência de Deus, mas negam a crer que Ele intervém no mundo, que Ele faz alguma coisa, que Ele pune, que Ele julga, que Ele levanta, que Ele abate. Naquele dia, mesmo texto aqui, tá
trazendo agora sim uma outra tradução, e também o versículo 13. Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Isso aqui é Deus passando em revista em meio ao seu povo. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, ou seja, acomodados lá no pecado. Os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Por isso, os bens deles serão roubados, as suas casas destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão o vinho. Quando Deus resolver julgar também, quando Deus resolver entrar com juízo, eles vão tentar escapar da mão de Deus, mas não vai ter mais para onde fugir. Vou sair dessa casa, vou para aquela, a mão do Senhor vai lá. Vou sair daqui, vou para o campo, o Senhor vai lá. Vou plantar, vai plantar, mas não vai colher nada. Agora já era, a hora do juízo. Brincou tempo demais. Quando o julgamento vier, nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Ou seja, o povo judeu, conduzido a cativeiro e sem possibilidade de retorno. O cativeiro do povo de Judá na Babilônia deixou a terra desolada durante 70 anos. Sabemos disso. Fato que para eles representava uma eternidade. Segunda parte. Primeiro Deus fala de juízo. Uma advertência. Ainda dá tempo, olha gente, lembrando aqui, dentro de um contexto de futuro imediato, ao tempo do exercício do profeta. Ele está profetizando, vamos trabalhar aqui com os números redondos, 630. O calendário está caindo antes de Cristo. A primeira invasão dos babilônios ocorrerá em 607. Então, entre essa profecia e a primeira invasão, 23 anos. O que são esses 23 anos? Entre a profecia e a primeira invasão, tempo para se arrepender. Tempo para se arrepender. Para nós, esse tempo entre a mensagem profética e o cumprimento, Deus está tardando, Deus esqueceu, não foi Deus que falou. Não, Deus está dando tempo. Tanto quando Deus tem uma mensagem de punição, e quando Deus tem uma mensagem de bênção também. Às vezes tem uma promessa de bênção: eu vou fazer isso com você. O tempo passa. Tem um intervalo entre a palavra profética e o cumprimento. E às vezes você está lá, mas será que foi Deus que falou? Não falou? Tem um tempo. Para uma mensagem de juízo, o tempo é para que haja arrependimento e conversão. Para aquele que está debaixo de uma palavra de promessa de bênção, o tempo é para se manter na posição. Porque se sair da posição também, esquece. Falei até sobre isso no fim de semana agora, uma mensagem de Deus para o profeta, aliás, para o sacerdote Eli. Deus falando para o sacerdote Eli: tinha dito eu que sempre teria na sua casa um descendente para se assentar e oficiar o sacerdócio diante de mim. Está escrito lá, no capítulo 2 do primeiro livro do profeta Samuel. Deus levanta um homem de Deus para confrontar Eli pelos seus pecados e a licenciosidade com os pecados de seus filhos. Aí o homem de Deus diz assim: tinha dito, palavra do Senhor, tinha dito que faria isso, isso e isso. E aí completa dizendo: longe de mim tal coisa. Eu prometi que ia fazer, prometi, mas hoje a minha palavra é: longe de mim. Mas Deus faz isso? Ele é Deus, você não sabia não? Ele faz. Ele é Deus. Eu prometi que ia fazer. Lá atrás, há 10 anos atrás eu disse para você que ia fazer. Hoje, 10 anos depois, eu estou dizendo: longe de mim tal coisa. Mas por que isso? Porque a pessoa que eu prometi há 10 anos atrás não é a pessoa que você é hoje. A pessoa com quem eu falei lá atrás não é essa pessoa que você se transformou. Meu negócio é com ele. Se você voltar a ser ele, eu ressuscito a minha promessa. Se você continuar sendo essa pessoa em que você se transformou, que não é aquela pessoa com quem eu me comprometi lá atrás, esquece a minha promessa.
Não, mas Deus, Ele é Deus, irmão. Ele faz, Ele pode, Ele é soberano. Não tem conversa. Tempo. Para quem tem uma promessa de bênção, mantenha-se fiel. Ela vai se cumprir no tempo de Deus. Para quem recebeu uma palavra de juízo, aproveita que o juízo ainda não veio, se arrependa. Dá tempo de afastar o juízo de Deus e abraçar a misericórdia. Então, chamado ao arrependimento. Vamos lá, senão a gente nem vai ter lanche hoje. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira. Olha aí, isso aqui é demais. É uma leitura simples quando a gente lê, está lendo a Bíblia. Congrega-te, sim, congrega-te. Congregar, comunhão, estar junto, intimidade. Nação que não tens desejo, você não tem vontade, você não busca a Deus, você não quer, mas Deus está gritando: vem, se reúne, congrega, busca, antes que saia o decreto. Dá tempo, o decreto ainda não saiu, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Irmãos, esse Deus é demais. Ele chega para mim, para ti, para nós, hoje, usa um profeta, nos confronta duramente no nosso pecado. Vou julgar, vou entrar com juízo, isso, e pá. Às vezes a gente nem quer receber, mas você sabe lá no fundo que é Deus mesmo. Você está ruim, está mal, está em pecado, e Deus está falando. Deus, pá. Só que na sequência Deus ainda fala assim: mas te conserta, se arrepende. Deus está dizendo: eu não quero fazer isso que eu acabei de falar. Eu estou dizendo que eu vou fazer, mas no fundo, não é isso que eu quero fazer. Se arrepende, te congrega, se aproxima de novo, muda de vida, antes que o decreto saia. Depois que eu liberar o anjo destruidor, aí ele não tem marcha ré não. Aí já era. Por enquanto eu estou falando que vou fazer, mas ainda não autorizei ele descer com a espada. Na hora que eu mandar ele descer, ele não tem marcha ré não. Então aproveita que eu ainda não decretei. Te arrepende. Isso é muito sério. O Senhor conclamou a nação de Judá a reunir-se em oração intercessória para que o julgamento fosse afastado. Judá, entretanto, não possuía desejos espirituais saudáveis. Olha aqui, ó nação que não tens desejo. Quando o crente não possui desejos espirituais saudáveis, de nada adiantará orientá-lo. Você orienta, mas ele não tem desejo, não quer, não luta contra aquela apatia espiritual. Bom, eu vou passar isso aqui está no material, uma ameaça de Deus contra as nações, juízo sobre a Filístia. Eu sempre passo aqui, não que não seja importante, tá? Mas para a nossa aplicação é sempre mais assim, interessante, um foco no que Deus está falando com o povo dele. Aí eu prefiro não gastar, mas investir mais tempo no que Deus está falando com o povo dele. Juízo sobre os filisteus, juízo sobre Moabe, Amon, está aí no material, juízo sobre a Etiópia, sobre a Síria. Aí vem ameaças contra Jerusalém. A espada que estava apontada para fora, virou para dentro de novo. Agora vamos ver. Ai da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Jerusalém. Esta passagem anuncia o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Versículo 3 e 4. Seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia. Seus profetas são levianos, criaturas aleivosas, mentirosas. Seus sacerdotes profanaram o santuário,
e fizeram violência à lei. Olha aqui um resumo da cidade. Príncipe, leões rugidores, juízes, lobos da tarde, perverte a lei, profetas, levianos, sacerdotes, profanando o santuário. O profeta anuncia a corrupção e dureza espiritual que caracterizam todas as classes de Jerusalém. Líderes, juízes, profetas, sacerdotes, eram todos corruptos e endurecidos. Capítulo 3, versículo 8 ao 20, promessa de restauração futura, lá no final. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. A partir deste versículo, a visão do profeta Sofonias direciona-se para o reino messiânico, o milênio. Ele revela promessas de bênção divina que deverão manifestar-se dentro do dia do Senhor, que manifestar-se-á após o arrebatamento da igreja de Cristo, o dia que engloba o grande juízo de Deus sobre a terra, a saber, a grande tribulação. Versículo 12 e 13, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Falando do milênio, eliminação dos rebeldes, soberbos, ou seja, Israel será constituído de gente humilde e simples, isto é, um remanescente entre o qual não haverá iniquidade nem mentira. Isso tudo será erradicado no milênio, e que encontrará sua segurança unicamente em o nome do Senhor. Os últimos 2 versículos deste livro: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Finalmente, procedente de todos os cantos da terra, todos os judeus serão reunidos na terra de Israel. Percebemos que o livro de Sofonias começa anunciando a destruição da terra de Israel e prossegue falando do extermínio de diversas outras nações, um ato da justiça e da santidade do Senhor. Entretanto, o livro termina com a bondade e a misericórdia de Deus, anunciando a restauração total, não somente de Israel, mas de todas as nações gentílicas, quando por ocasião do milênio. Jesus Cristo, o Filho de Deus, será governador do mundo. Satanás e seus espíritos serão lançados numa prisão milenar. Não haverá nenhum tipo de divindade pagã na terra. O culto será único, isto é, direcionado unicamente a Cristo. Aleluia, que venha este dia glorioso. Ou como foi tema do congresso do fim de semana aqui, venha o teu reino, o reino milenar de Cristo. Esse dia breve virá. Amém? Vamos aí ao intervalo. São 8:55, 9:05, daqui a 10 minutos falaremos do profeta Ageu. Retornando então, meus irmãos, vamos aí à página 41, para fecharmos a aula de hoje. Falaremos do profeta Ageu. E aí, semana que vem, portanto, ficando os 2 últimos, Zacarias e Malaquias. Página 41. Um detalhe a ser destacado é o que está aí, ó. Ageu é o primeiro dos profetas conhecidos como pós-exílicos. Quer dizer que profetizou depois do cativeiro. Zacarias e Malaquias são os outros 2. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias
profetizaram depois que os judeus foram, passaram 70 anos no cativeiro, voltaram, e esses 3 profetas profetizaram depois do cativeiro. Então, essa referência é importantíssima, que agora nós vamos ter contextos proféticos não apontando para o juízo do cativeiro, porque já aconteceu, o povo foi e voltou, agora são outras mensagens. Lendo Esdras, capítulo 1 ao 7, conhecemos melhor o fundo histórico de suas profecias. Autor: Ageu, cujo nome significa festivo, está aqui, ó. Hagai. Hagai significa festivo. Foi contemporâneo de Zacarias. Ageu tinha as qualidades de um bom pastor, um encorajador cuja palavra estava em sintonia com o coração do povo e a mente de Deus. Ele foi o mensageiro do Senhor, com a mensagem do Senhor levando ao seu grupo desanimado a segurança da presença de Deus. Muito pouco sabemos sobre a vida de Ageu, o profeta do segundo templo, exceto que a obra dele foi intensamente prática e importante. Jeová o empregou para despertar a consciência e estimular o entusiasmo de seus compatriotas na reconstrução do templo. Nenhum profeta apareceu no momento mais crítico da história do povo e ninguém teve mais êxito. Então, Ageu, que era contemporâneo de Zacarias, e é interessante que Zacarias significa, vamos ver semana que vem, mas o Senhor se lembra, ou o Senhor se lembrou, e Ageu significa festivo. Durante 70 anos não havia festas por causa do cativeiro. Quando o povo voltou, Zacarias e Ageu, né? Zacarias e Agias, Zacarias e Ageu, o Senhor se lembrou das festas e agora está estimulando o povo a voltarem a adorar com o templo, etc, etc. Tema central em Ageu está aí. Aliás, vou ler aqui. Esse aqui eu vou ler porque não vou resumi-lo não. Vou lê-lo aqui. Sob o decreto favorável de Ciro, o restante dos judeus voltou à sua terra sob a direção de Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não confunda esse Josué aqui com aquele lá do livro de Josué. A gente está aqui no ano 520, o outro Josué lá era 1300 e pouco, 1000 anos quase de diferença, hein? Não confunda os personagens. Josué era um sumo sacerdote dos tempos de Ageu. Depois de estabelecer-se na terra, o povo erigiu um altar de holocaustos no local do templo. 2 anos mais tarde, em meio a grande regozijo, foram lançados os alicerces do templo. Seu regozijo logo se tornou em tristeza, porque por meio dos esforços dos hostis samaritanos foi ordenado, por um decreto imperial, que fosse interrompida a obra, a reconstrução do templo. Durante 16 anos o templo permaneceu inacabado, até o reinado de Dário, quando esse rei publicou uma ordem permitindo a conclusão da obra. Contudo, nesse tempo, o povo se tinha tornado indiferente e egoísta, e em vez de construir o templo, estava ocupado adornando as próprias casas. Como resultado desta negligência, foram castigados com seca e esterilidade da terra. A sua pergunta concernente ao motivo destas calamidades deu a Ageu ocasião para a sua mensagem, na qual declarou que a indiferença egoísta do povo, no tocante às necessidades do templo, era a causa dos seus infortúnios. Resumiremos o tema da seguinte maneira. Está aqui, ó. O resultado do relaxamento no término do templo. Qual foi? Desagrado divino e castigo. O resultado do término do templo. Qual foi? Bênção divina e promessa de glória futura. Então, primeiro Deus repreende o povo, porque pararam a obra da reconstrução do templo e
Você sabe que para chamar a atenção do povo, você toca aqui, toca ali, toca na colheita, o povo acordou, foi despertado, voltaram à obra, e aí então a bênção de Deus recaiu sobre o povo. Conteúdo do livro, apesar de terem apenas 2 capítulos, ele está dividido em 4 partes, que, detalhe, são 4 profecias. Ageu profetizou 4 vezes, e aqui temos as 4 profecias de Ageu. Se não estou enganado, a gente vai conferir aqui depois, muita informação, né? Às vezes misturo, mas se não estou enganado, o período, o intervalo das profecias foi de 4 meses. O ministério profético de Ageu, portanto, é desse tempo só, foi o tempo do ministério dele. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui, se eu estiver equivocado, daqui a pouco a gente vai ver, mas é coisa de poucos meses entre a primeira e a última profecia. A primeira profecia é uma profecia de denúncia contra a atitude do povo de pôr a si mesmo à frente do Senhor. Então Ageu vai denunciar essa atitude. A segunda profecia é uma mensagem de estímulo a fazer o povo olhar para, ao invés de olhar para trás, o povo olhar adiante. O povo estava olhando para trás ao invés de olhar adiante, e então Ageu vai chamar a atenção e fazer com que eles invertam a visão. Terceira profecia, Ageu vai denunciar os fracassos do povo e dizer que esses fracassos são resultados dos seus pecados. E a última denúncia é que o povo estava descrente. Então, mais uma vez, a atenção deles vai ser chamada por conta da falta de fé. Vamos lá, vamos olhar os slides. É rapidinho agora, só tem 217 slides, Ageu. Pensou isso tudo? Bom, logo após a morte de Belsazar e o fim do Império Babilônico, o governo do mundo de então caiu nas mãos da coligação medo-persa. E Ciro, que foi aquele que dominou o mundo logo após os babilônicos, no seu primeiro ato governamental determinou os judeus que retornassem à sua terra a fim de reconstruir o templo do Senhor. A gente vai ter isso escrito lá em Esdras e também aqui em Ageu. O retorno foi liderado pelo judeu Zorobabel, e o início dos trabalhos de reconstrução do templo começaram então em 536 a.C. Assim que eles retornaram, começaram a reconstrução do templo. No ano 520, quando o Senhor enviou Ageu e Zacarias a Jerusalém, completavam-se 16 anos de completo desânimo judeu na terra, 16 anos de indolência judia. No entanto, nesse ano os judeus retomaram os trabalhos de reconstrução da casa de Deus, e no ano 516, olha aqui, 520 a 516, entre 4 e 5 anos depois, a obra da reconstrução do templo foi totalmente finalizada. Vamos ver então aí as profecias. Primeiro, capítulo 1, versículo 1 a 15. Denúncia: colocar a si mesmo à frente do Senhor. Vamos ver como é que ocorreu essa denúncia. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, a gente consegue aqui ter a precisão do intervalo profético, porque Ageu ele traz essa data. 6º mês, 1º dia do mês, 2º ano do reinado de Dário. Veio a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: deixa eu só dizer a vocês que época é essa. Setembro é o 6º mês no calendário judaico, só que eles chamam de Elu. Setembro para nós, para eles é um mês de Elu. Tá? A gente sempre pensa que 6º mês é junho, não. O calendário dele começa depois, é o calendário lunar. Então o 6º mês deles equivale ao nosso mês de setembro. Primeiro dia do 6º mês é uma festividade de lua nova, ou seja, era um feriado religioso e dia de peregrinação religiosa. Portanto, Ageu vai profetizar para uma multidão que está vindo para as cerimônias, celebração da festa religiosa. Então nós temos aí, dia 1º do mês de Elu, no 2º ano de Dário. Versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo:
2 pontos. Este povo diz, Deus está denunciando o que o povo diz no coração: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era o pensamento do povo. Ainda não está na hora da gente edificar a casa de Deus. Não veio ainda o tempo da casa do Senhor ser edificada. Pensamento do coração. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, falando da casa de Deus, há de ficar deserta? O povo pensava: não é tempo de trabalharmos na reconstrução do templo, ainda não está na hora de mexermos na obra da casa de Deus. E aí Deus usa o profeta e pergunta: então quer dizer que é tempo de vocês se dedicarem à construção das vossas casas, e a minha casa fica lá deserta, não tem nenhum trabalhador, ninguém construindo, trabalhando, está lá abandonada. Olha o que Deus diz na sequência. O povo achava que a reconstrução da casa do Senhor em seu meio não era importante. O principal material de construção em Jerusalém era pedra. Para construir uma casa estucada, utilizava-se também madeira. Nessa ocasião, a população de Judá estavam erguendo para si casas tão elegantes como a dos reis, casas estucadas, além da pedra, um revestimento de madeira, um porcelanato belíssimo, um mármore e tal. Naquela época já, e a casa de Deus deserta, jogada as traças lá, o terreno abandonado. Mesmo assim, era a opinião geral que ainda não era a hora de recomeçar a trabalhar na construção do novo templo. Esta passagem, observe, hein? Destaco aqui, ó, não condena propriamente o povo de Deus por viver em casas confortáveis. O pecado não está em ter uma casa boa. O pecado não é esse. O pecado é o seguinte: o que o profeta está chamando a atenção aqui é a necessidade de uma reavaliação das prioridades. Não tem problema eu ter uma casa boa. Agora, tem problema eu ter uma casa boa se eu deixo a casa de Deus abandonada. Se eu invisto tudo na minha, o outro na dele, o outro na dele, o outro na dele, o outro na dele. Quando fala na de Deus, não, ninguém tem, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem, deixa ela lá, ainda não é o tempo. Depois que eu terminar de construir a minha, mais uma outra casa, o terceiro andar, comprar meu iate, meu helicóptero, aí eu começo a ajudar a obra da casa. Não, é essa inversão de valores aqui que está sendo denunciada pelo profeta. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, está falando da casa de Deus, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, coloca os vossos corações, vossos caminhos na restauração da minha casa, e eu vou ficar alegre, me agradarei, isso vai me deixar feliz. Sem dúvida não agradou a Deus nem glorificou seu nome quando o povo deixou de lado a casa do Senhor para construir casas sofisticadas para si mesmos. A alegria do Senhor pela construção de sua casa está relacionada a seu prazer no povo que lá o adora. Deus queria ver o templo reedificado, o povo de novo o adorando, enfim, todo aquele sistema litúrgico que for interrompido pelo cativeiro voltar e Deus ser adorado novamente. Versículo 9: olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Está olhando para a sua casa, né? E a minha casa fica deserta. Aí sabe o que acontece? Você deseja muito, só consegue pouco. E quando chega em casa com pouco que você consegue, queria muito, conseguiu pouco, chega em casa com pouco e Deus faz assim. Aí você continua correndo atrás do muito, conseguindo pouco, traz o pouco e Deus. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Quando vocês dedicarem-se à minha casa, depois eu ajudo vocês a construir a de vocês.
Mas enquanto vocês só pensam em vocês e abandonam a minha, vocês vão viver correndo atrás do vento, desejando muito e tendo pouco, e trazendo pouco que eu vou assoprar o pouco. Vai viver nisso daí. O segredo para quebrar essa rotina da miséria, esse ciclo do não crescer, não evoluir, não avançar, não adquirir nada, é a inversão das prioridades. Colocar a casa de Deus, a obra de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, tudo que diz respeito a Deus em primeiro lugar. E Deus abençoa as obras da sua mão. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo a virem e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Esta passagem testifica da obra do Espírito de Deus com o espírito humano de seus líderes terrenos e do seu povo no cumprimento de sua comissão. Ou seja, Ageu foi bem sucedido na sua primeira profecia. O povo acordou. É mesmo, a gente não consegue nada, a casa de Deus e tal. Então Deus despertou o espírito do líder Zorobabel, do líder espiritual, sacerdote Josué, todo o povo, e começaram então a trabalhar na obra de Deus. Começaram a fazer a obra. Lançaram os alicerces, os fundamentos da casa, e o que é que eles observaram? Eles observaram que aquela casa, estou falando do templo, a casa de Deus, só pela fundação, pelo alicerce, eles fizeram uma comparação com o templo que Salomão havia edificado, compararam com aquele e chegaram à conclusão: esta casa que estamos edificando é como nada diante daquela. Vamos ver isso aqui agora. Olhar para trás, eu estava olhando para trás, ao invés de olhar para frente. No 7º mês, ao 21º do mês, olha aí, a primeira profecia foi no nosso calendário, 1º de setembro. A segunda profecia, 21 de outubro, 50 dias depois, mais ou menos aí. Segunda profecia: veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, antes dela ser destruída, antes dela ser derribada? Quem é que tem aqui que tem 85 anos, 90 anos, 80 anos, enfim, viu a casa da primeira vez, antes dela ser derrubada? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? Nem, só estão começando a obra, mas já pelo alicerce e o fundamento já estão vendo que não era nada. Aí Deus continua falando: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Ou seja, todas as riquezas do mundo estão sob o meu controle. Um dia prestaremos contas da nossa mordomia sobre todas as coisas emprestadas para nós pelo Criador. Versículo 9, um dos mais conhecidos do livro de Ageu: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. A primeira casa, construída por Salomão, tinha ouro, tinha prata, tinha beleza, tinha formosura, tinha tudo. O povo que está construindo a segunda casa é um grupo de ex-escravos da Babilônia. Acabaram de regressar do cativeiro e ainda estão sob a opressão do Império Medo-Persa. Estão construindo uma casa de pedra. E no coração estão dizendo: isso aqui não é nada comparado com aquela, ouro, prata. Deus está dizendo: não me importo com isso, eu tenho, meu é o ouro, meu é a prata. O mais importante não é o material estético da casa. O mais importante é que a glória que vai residir nessa casa que vocês estão fazendo aí será muito maior do que a glória que esteve na primeira casa. A primeira casa, quando da sua inauguração por Salomão, foi invadida de uma glória, uma nuvem de fumaça que entrou no templo, impedindo a presença dos sacerdotes,
do sumo sacerdote, dos levitas, fazendo com que eles caíssem ao chão, tamanho a glória. Mas a segunda casa, que é esta, como veremos, terá uma glória muito maior. O significado final e completo dessa promessa só se realizou por meio de Jesus Cristo, que visitou muitas vezes este templo reconstruído. Foi justamente neste templo que Zorobabel, mais tarde ele foi reformado por Herodes, mas Zorobabel, que o Senhor Jesus, feito por Zorobabel, que o Senhor Jesus Cristo, criança, foi apresentado nos braços de Simeão. Naquele templo lá, desceu a nuvem. Nesse simples aqui, Jesus entrou dentro dele. Aí me responde você prefere culto com nuvem ou com Jesus? O templo é pequeno, não tem formosura, mas Jesus está nele. O outro era grande, tinha formosura, né? É claro, Jesus não entrou nele, era outra dispensação, outro tempo. Mas uma palavra de estímulo: não fiquem apegados à beleza exterior. O povo gritava, chorava, tentava desanimar a continuidade da obra por conta da comparação. Irmão, essas questões de comparação, às vezes, ela tem poder de nos engessar. Eu não vou fazer, porque eu não vou fazer melhor do que esse, então eu não faço, aquele ali faz melhor, aquele ali você vai ficando engessado, vai se diminuindo, se minimizando, e a obra de Deus fica travada por causa das comparações. Deus não está fazendo comparação. Aquele ali cantou bem, aceitei a adoração desse, esse aqui aceitei a adoração desse. Não é isso aqui não é The Voice. Quem canta melhor, quem vai tirar o prêmio, quem vai... Não, é adorar a Deus. Eu quero saber se Deus aceitou a adoração desse, e a desse, a daquele, não interessa. Essa comparação era prejudicial. Uns cantavam de alegria, porque não tinha templo, e agora está podendo construir um templo, e o outro está chorando de tristeza, porque tinha um templo grande, e agora está tendo um pequeno. E aí não dava para discernir o choro de um e o choro de outro. A gente, a Gil está dizendo, para de olhar para trás e olha para frente. Se você olha para trás, bem para trás, eu tinha um templo grande, agora eu tenho um pequeno. Não, então olha para um passado mais próximo. Eu não tinha templo, eu era escravo, eu estava lá na Babilônia, agora tem templo. Estou de volta a Jerusalém, estamos aqui. Então, para que comparar com aquele de lá, em relação a onde Deus acabou de me tirar do cativeiro? Eu estou no lucro. Terceira mensagem profética. Essa aqui é uma pancada, hein? Poucos se atentam a essa mensagem profética de Ageu. Aí o povo ficou animado, voltou a trabalhar. Então vai ter uma glória maior, então vamos trabalhar. Deus já falou conosco que a gente não está prosperando porque não está trabalhando, voltamos a trabalhar. Agora Deus falou que a glória vai ser maior nesse tempo, então vamos trabalhar. Versículo 10. Ao 24º dia do 9º mês, 24 de dezembro. Começou lá em 1º de setembro. Então, outubro, novembro, dezembro, estamos aí, 3 meses depois. E 24 dias. O segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes, respondendo, diziam: não. Vamos entender essa profecia aqui. Quando surgia alguma dificuldade na aplicação da lei, os sacerdotes deviam resolver a questão. Deus está falando assim: pergunte aos sacerdotes. A questão é, deixa eu voltar aqui. Se alguém leva carne santa, a carne é santa, o alimento foi consagrado. Se eu encosto esse alimento consagrado nesse paletó, o paletó fica santo? Ou se eu encostar essa carne na blusa, fica santo? Ou aqui nesse pano, fica santo? Ou no copo, fica santo? Ali falou vários elementos. A resposta é não. Naturalmente que esse questionamento sobre santidade teria de ser feito aos sacerdotes. Ageu lhes pergunta se a santidade pode ser transferida por contato. Sua resposta é qual? Não. Se eu estou com uma carne santa, eu encosto aqui no livro, não fica santo. A santidade não é
transmitida por esse contato. Ok. Segunda pergunta que Ageu vai fazer. Deus vai mandar Ageu fazer aos sacerdotes, antes da profecia. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto. Disse o Senhor: e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem imundo é. Vamos entender essa segunda parte aqui. A segunda pergunta destinada aos sacerdotes é com respeito à contaminação. A primeira é com respeito à santidade. Se eu sou santo e toco nisso aqui, isso aqui se torna santo? Não, a santidade não passa, não é transmitida. Agora a pergunta é sobre a contaminação. Perguntou Ageu aos sacerdotes: se uma pessoa religiosamente impura, alguém que tenha se contaminado pelo pecado cometido, pode contaminar outro pelo toque? A resposta é sim. Se eu sou impuro e eu toco nesse copo, pela lei, o copo agora está impuro. Eu toco aqui no mouse, já naquele tempo, no mouse que eles usavam lá, impuro. No pano, impuro. O que o impuro toca, fica impuro. O que o santo toca, não ficava santo. A santidade, ela não é contagiante. O pecado é. Aonde que Ageu quer chegar? Aliás, Deus, através de Ageu, aqui, ó. As pessoas que trabalhavam no templo não podiam transmitir santidade, mas podiam contaminá-lo com seus pecados. Não era importante apenas que fizesse a obra do Senhor, mas também que realizasse essa obra com o coração puro e consagrado a Deus. A obra de Deus deve ser feita com santidade. O povo animou: vamos fazer a obra? Vamos fazer a obra. Ah, mas a obra está pequena, a outra era maior. Não tem problema, a glória da segunda será maior do que a primeira. Então vamos trabalhar. Só que para. O que foi? Esse povo que está trabalhando aí está em pecado. As pedras que eles pegam para carregar está contaminada. A maceira que eles fazem aí está contaminada. Tudo que eles tocam fica contaminado. Estão construindo um templo impuro. Porque a santidade não passa, mas o pecado passa. Mais importante do que fazer a obra é se santificar antes de fazer a obra. Estão fazendo uma obra imunda para mim. Olha que templo bonito, feito por pessoas imundas, cerimonialmente impuras, espiritualmente destruídas. Esta obra, o Senhor está falando, para se purifiquem, se consagrem, se santifiquem e voltem a fazer a obra, porque desse jeito eu não estou aprovando a obra das vossas mãos. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Então prega domingo, ué. Terceirizar, por exemplo, o serviço para uma empresa. Não. O contexto aqui é o povo de Deus que está fazendo a obra de Deus em pecado. Aqui é o cerne da mensagem, tá? De repente não captou a pergunta. Hoje em dia, se a gente terceiriza a obra, contrata uma empresa, uma grande obra, não. Estamos fazendo de uma obra que é feita para Deus, pelo povo de Deus, mas que está em pecado. Deus não está recebendo esta obra. Murmuração, a reclamação, o pecado que Deus está condenando aqui, entre outros, claro, mas o que o profeta condenou no primeiro momento era aquele sentimento ruim do coração na obra, murmurando entre si, questionando, e Deus mandou uma pausa aí. Às vezes dois estão fazendo uma obra, mas entre si não há consenso, estão brigados, estão fazendo a mesma obra, e Deus, para. Num contexto de igreja neotestamentária, poderíamos citar, e aí, se Deus permitir, falarei sábado sobre isso, lá na igreja do nosso companheiro ali, presbítero Ronaldo, cujo tema é relacionado à igreja de Éfeso, voltar ao primeiro amor. Deus disse que aquela igreja tinha muitas obras, mas apesar de terem muitas obras, ele diz: conheço as tuas obras.
Mas apesar dessas obras, eu tenho algo contra vocês: deixaram o primeiro amor. Trabalham, mas não tem amor. Não estou aceitando esse trabalho porque eu não vejo amor no trabalho. O coração de vocês não está nesse trabalho. Não tem um desejo de me glorificar nesse trabalho. Então tem trabalho, mas não vai ter galardão por ele porque falta o amor. Isso precisa ser analisado internamente, individualmente, para cada um que trabalha na seara do Senhor, seja fazendo qualquer tipo de trabalho. Se não estivermos consagrados a Deus no que fazemos, estamos correndo sério risco de sermos por Ele reprovados. O segredo da vitória do povo de Deus manifesta-se exatamente quando decidimos não somente realizar a obra do Senhor, mas sobretudo quando o fazemos em consagração e devoção, em conformidade com a sua palavra. Obediência à palavra do Senhor é o princípio das bênçãos divinas na vida do crente. Última profecia de Ageu, versículo 20, 21, 22 e 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo, é a mesma data da terceira profecia. Portanto, um intervalo aí de 3 meses e 20 e poucos dias, entre a primeira e a última. Foi o tempo do ministério de Ageu. Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que nele se assentam, os cavalos e os que andam montados nele cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Uma palavra agora específica direcionada ao líder do povo, Zorobabel. A presente expressão implica uma escolha divina para uma missão de suma importância e extremamente elevada dentro do processo da história da salvação eterna. Assim, Deus tomou Abraão, escolha soberana, os levitas, Davi, agora Zorobabel, manifesta-se como sucessor de Davi e renova a ligação do Senhor com a casa real de Davi. É uma mensagem de estímulo. Zorobabel estava desanimado como líder e o povo também não estava vendo nele uma liderança exponencial. E aí Deus usa o profeta para dizer: eu sou contigo, eu te escolhi, eu te chamei, te farei um anel de selar, continue, vai adiante. Resumindo, é isso daí. Zorobabel, até por tratar-se de um tipo do Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que renovará para sempre a aliança davídica com todo o poderoso Senhor, o anel fala da autoridade e honra. Deus deu autoridade a Zorobabel para terminar o templo. O Senhor deu também autoridade a seu filho para salvar o perdido e construir seu templo, a igreja. E todos digam, quem diz amém fica de pé. Semana que vem, irmãos, Zacarias e Malaquias, para encerrarmos os profetas menores. Vamos orar. Santo Deus e Pai, mais uma vez agradecemos o Senhor por uma aula extremamente abençoadora, confrontadora e edificante. Certo estou de que todos aprendemos algo direcionado, ou melhor, diretamente vindo do teu coração para o nosso, revelações extraordinárias ministradas pelo teu Espírito para as nossas vidas, para cada coração. Leva-nos em paz, de retorno aos nossos lares, proteja-nos, dê-nos uma semana, um fim de semana abençoado, fazendo a obra do Senhor com alegria, com amor e para a glória do seu nome. É a nossa oração no bendito e precioso nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Vá em paz e que Deus te abençoe.